Ela engravidou do primeiro filho aos 17 anos, quando estava começando a faculdade de engenharia. Casou pela segunda vez e teve mais um menino. Como também queria ter uma filha, engravidou pela terceira vez e ouviu do médico: agora você está grávida de uma menina, eu rasgo meu diploma se não for verdade. Mas na consulta seguinte veio a confirmação, era menino de novo e com ele agora eram 3 filhos. Mas ela não desistiu, fez um tratamento com um especialista em reprodução humana. A primeira tentativa falhou, mas na segunda realizou em triplo o sonho de ter menina. Ela ficou grávida de trigêmeas e viu saltar de 3 para 6 o número de herdeiros. O segundo casamento terminou quando as meninas tinham 3 anos, mas a conta ainda não tinha fechado. Ela conheceu o atual marido, que não tinha nenhum filho. Nem mesmo o fato de ela ter feito o ligamento das trompas impediu a chegada da 7ª e última filha. O casal fez um novo tratamento para a chegada da caçula e daí surgiu a mãe de 7, Juliana Mendes Caiado. Ela é nossa convidada de hoje e fala das impressões sobre maternidade, criação de filhos, família numerosa e conta como se vira para cuidar de tantos filhos com idades que variam de 24 a 4 anos. Pedro Henrique, Luiz Felipe, João Eduardo, Maria Carolina, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Beatriz. A gente começa o programa de hoje falando das 7 pessoas que mudaram a vida da Juliana e ao longo dessa entrevista vocês vão entender por que é tanta mudança na vida dela, né, Juliana? Obrigada por nos bem-vinda e obrigada por nos receber na sua casa. E a gente começa falando que são 7 filhos, né? Isso. Aí aquela curiosidade e todo mundo fala assim, são 7 filhos, nossa, hoje isso é uma raridade. Não tem mais família com tanta gente assim, no máximo 1, 2 no máximo, né? As pessoas te abordam assim para saber da sua história num tom de espanto mesmo? Sim. A pergunta básica é como você dá conta, né? Essa está na minha lista, daqui a pouco você responde. E pergunta muito se são adotados. Se eu estou contando 7 porque eu estou contando filhos do meu marido, são os meus, né? Pergunta muito isso, assim. Há um espanto, porque não é normal, não é mais comum hoje em dia, né? 7 filhos, então há sempre sim essa... Como assim? Repete, 7 mesmo? 7. E aí, então, aproveitando, como é que você dá conta dos 7? Hein? Porque gente que tem um já fala, ai meu Deus, é tanto trabalho, com quem que eu deixo? A gente não tem meio. Hoje em dia, as mulheres não têm uma rede de apoio como acontecia antigamente, né? Fica difícil de você ter uma logística para manter. Como é que a Juliana se vira com 7? Eu acho assim, a grande pergunta é o que é dar conta para você? Porque o dar conta, talvez, é que as pessoas exigem tanto... tem que ser perfeito nisso, tem que ser perfeito aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E às vezes é o dar conta sozinha. Porque às vezes não é nem por não ter rede de apoio, às vezes até tem, mas tem que ser do meu jeito. Essa necessidade que a gente tem como mãe de controlar as coisas, às vezes demanda muita energia. Eu tenho rede de apoio, então eu tenho minha mãe. E quando eles eram pequenos, porque hoje eles são mais velhos, né? Eu digo que eu tenho um adulto, quase 5 adolescentes e uma criança. Mas quando muito pequenos, eu precisei sim de um grande time, minha mãe, minha tia, precisei sempre estar com gente me dando apoio e eu sempre falei, eu não dou conta sozinha. Para mim não tem problema nenhum dizer eu não dou conta de tudo sozinha. Né? Essa tentativa, eu acho que chega a ser cruel essa venda da mãe que é boa mãe, a mulher que é maravilhosa, que trabalha e tudo e dá conta de tudo sozinha. Porque eu já atendi mães que acham que essa é a boa mãe. Né? E essa é uma grande mentira, né? Mas tem que dar conta, mesmo que não sozinha, de uma logística, de uma organização. Tem que montar todo um esquema. Tem. Como é que funciona a organização tem que da ter sua casa para tudo funcionar? Tem que ter uma organização. Então, o que eu acho que é o mais importante na minha casa? Eu trabalho com um time. Então, eu tenho 7 filhos, meu marido. E nós trabalhamos em reuniões semanais. A gente faz reunião de família todo domingo. Faz. Interessante. As pessoas falam assim, nossa, parece empresa, mas não é. Isso eu aprendi nos meus cursos de certificações, dos 3 cursos que eu fiz. Os 3 têm reunião de família como uma das ferramentas mais poderosas na família. Como é que é essa reunião de família? Todo domingo a gente reúne e a gente traz assuntos que a gente precisa tratar, ou eles trazem na pauta. Tem tempo estabelecido para a reunião? Não, a gente tem data, que é domingo e hora para começar, mais ou menos. Ó, a gente vai fazer hoje 7h30, vamos fazer? Vamos. E aí não tem hora para acabar? Não, não tem hora para acabar. Mas o que acontece? Ali a gente compartilha que o orçamento está apertado, ali a gente compartilha o que não está legal, ali a gente compartilha, a gente decide juntos as coisas, ali eles têm voz. Né? Ali a gente fala, olha, eu preciso de ajuda nisso, essa semana vai ser complicado por causa disso, essa semana eu viajo. Porque eu acho que, assim, você trabalhar com previsibilidade, você trabalhar com organização, as coisas funcionam. Porque a gente acha que, como mãe, a gente precisa ser dona de tudo, né? Eu digo que a gente tem que ser curadora de todas as respostas, de todas as soluções, e as coisas não funcionam assim.
né? Então eu acho que assim, as coisas funcionam porque há uma planilha que eu deixo na cozinha, então colocando o que vai ter essa semana. Tem tarefa para cada um? Tem tarefas assim, mas é mais, essa semana eu viajo, essa semana vocês têm provas, essa semana tem dentista, essa semana eu preciso disso, e eles têm o básico, né? Eles chegam, eles têm dever de casa para fazer, eles têm que me ajudar em algumas tarefas. Então, existe alguma coisa, mas é mais pela organização e eu acho que mais pelo compartilhar com eles. Eu não estou sozinha hora nenhuma. Né? E como é que os meninos reagem a isso, a esse compartilhamento de atividades, de ter consciência da casa, de até mesmo de ver a mãe como uma pessoa que tem que se dividir para 7, e para o marido, e para ela? Isso é muito conversado. Né? Então, assim, hoje, para eles, isso é muito tranquilo. Porque como a gente já vem fazendo isso há muito tempo, eles entendem a importância disso. Né? E dividir a mãe, isso é uma coisa que eu precisei dizer muito. Porque tem uma coisa comigo, com eles, que é muito assim, a gente tem muito diálogo. Existe um relacionamento entre eu e os meus filhos. Então, eu digo, olha, tá difícil para mim, eu tô cansada, eu não dou conta. Eu preciso de um tempo para mim. Porque eu acho que isso é fundamental. Eu preciso de olhar para mim, eu preciso de um tempo para o meu marido. Né? Então, eles entendem que existe uma prioridade minha, uma prioridade do meu casamento, e existe a prioridade com eles. E como é que é na hora de dar bronca? Porque tem esse momento, né? Dá bronca separadamente, todo mundo olha a bronca? Como é que funciona? Depende. Tem a bronca coletiva, né? Quando eu percebo que está todo mundo falhando em algum momento. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade na minha casa, que é o dever de casa. É uma geração que não entende, não faz sentido, não quer fazer, resistente a fazer, e eu preciso chamar e dizer, olha, preste atenção. Porque esse papel, sabe, da gente entender que a gente vai passar o resto da vida sendo mãe, que isso não acaba, e que a gente vai estar sempre mandando tomar banho, escovar os dentes, arrumar mochila, que isso não termina. Eu tenho um de 24 anos que eu tenho que dizer, Pedro, você largou o copo aí na cozinha, leva para a sala, leva para a cozinha. Né, com 24 anos, porque ainda mora comigo. Então, esse papel a gente vai ter sempre. Né? Então, às vezes, tem horas que eu tenho que chamar o individual, porque eu não consigo dar atenção aos 7. Eu não consigo ter um momento de filho único com cada filho, eu não tenho tempo para isso. Só que como eu tenho um grande relacionamento com eles, eu estou em casa, eu tenho um olhar para eles, eu consigo dizer, epa, esse aqui está estourando, é esse que eu preciso pegar. E aí esse eu pego para uma conversa individual. Né? Então, tem assim alguma reclamação funciona. De que a mãe queria ficar só com você? Ah, tem, óbvio. E nessa hora você diz o quê? O que acontece? Eu tenho filhos que são mais soltos. Tá tudo bem, eu tô aqui, tá bem, eu tô viajando, não tô bem. Tem filho que se eu viajo, sofre. Né? Então esse eu preciso chamar um pouco mais pro canto, mas é a realidade deles. Eu não posso salvá-los da realidade deles. Eu não posso... Você é filho de uma mãe que tem 7 filhos. Essa é a sua realidade, é com essa realidade que eles precisam lidar. O grande problema hoje é que a gente está com uma grande tendência de salvar os filhos da gente. A gente precisa impedir que eles chorem, que eles sofram, que eles recebam ou não, que eles se frustrem. E esse é um grande problema. A gente está com um grande problema de inteligência emocional nas crianças. Eles não sabem gerir as emoções, porque eles não se frustram. Porque a gente entendeu equivocadamente que o nosso papel de pai e de mãe é salvar as crianças. Agora, a mãe de 7 tem uma organização, os meninos colaboram, mas eu sou uma pessoa que chego a ser ansiosa com tanta coisa, quando eu tenho muita coisa para fazer. Mãe de 7 tem muita coisa para fazer. Como é que fica? Ai, meu Deus. A lancheira, a agenda. Como é que fica a cabeça da Juliana? Eu preciso ir hiperativa, né? Porque a Juliana é hiperativa e desatenta. Consegue dormir direitinho? Não, você sabe que dormir eu até durmo, mas eu tenho uma coisa assim, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. De eu estar, por exemplo, de tarde, aí eu deito na cama e falo assim, cara, não tô fazendo nada. E falo assim, cara, mas eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu tô me dando o direito de deitar? Mas isso é um grande trabalho, eu precisei trabalhar isso em mim, ok, eu preciso parar às vezes, porque se eu não parar, aí eu vou paralisar de outro jeito. Mas a cabeça está sempre... Sempre funcionando. Sempre. E como é que é uma casa com... São 7 filhos, tem você e o seu marido, são 9 pessoas numa casa, 9 temperamentos. Como é que lida com tudo isso? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é você lidar com personalidades diferentes. Eles são diferentes. Eles são... alguns muito parecidos comigo, outros muito diferentes de mim. E esse é um grande desafio. Né? Porque como mãe eu não posso criar tudo igualzinho. Eu tenho que criar, tem criança que eu preciso empurrar, tem criança que eu preciso puxar, né? Tem criança que se deixar sai todos os dias, tem criança que não tem amizade direito, né? Que a gente precisa ficar atento a isso. Então, tratar com 7 personalidades me deu uma grande flexibilidade. Eu precisei aprender a ser flexível, porque eles não vão ser o que eu quero que eles sejam, né? Eles aprenderam entre eles a lidar com personalidades diferentes, então isso é um grande ganho também, né? Mas é um grande desafio, porque às vezes eu tenho um filho, por exemplo, que é muito dramático, e eu sou muito prática.
Então eu tenho que respirar 14 vezes, quando você pergunta o que está acontecendo. Nada. Aí você fica assim, como assim? Nada, com essa cara, sabe? E aí você tem que respirar, porque esse é o perfil dele. Então eu falo assim, que a maternidade ela é um grande curso de desenvolvimento pessoal. Ser mãe, ser pai, faz a gente olhar para dentro e resgatar muita coisa que está ali parada, da criança interna, coisa que não foi trabalhada. E essa maternidade que vocês vivem, né, é uma maternidade que passa por diversas fases ao mesmo tempo. Ao mesmo Tem tempo. Desde um pequenininho de Sim. 4 anos até um de mais de 20. 24. Como é que é essa maternidade full-time de diversas fases? Como é que você... Então, eu tive que aprender a ser flexível, né? Eu tive que dizer assim, seu irmão pode, mas você não pode. Eu já ouvi muito do mais velho, por exemplo, na minha época não era assim. Na minha época você não deixava, na minha época eu não podia isso, porque a Juliana também mudou ao longo dos anos, ao longo da maternidade, e vem mudando, e vem aprendendo, vem amadurecendo, não só como mãe, mas porque a própria Juliana mudou. E os irmãos entre si, tem muito ciúme, tem muita briga, tem muita... Sabe assim, ciúmes não. E eu digo, eu atendo muitas mães que me questionam essa coisa do conflito entre irmãos. Meus filhos brigam muito, né? Como lidar com isso? E eu digo, não lidando. Conflito entre irmãos, eles acontecem muito para testar você como pai, você como mãe, para saber que lado você escolhe. Né? Principalmente quando tem um caçula nessa história, né? Vem o segundo. E eu entendi que conflito entre irmãos, assim como todos os outros desafios da maternidade, são grandes oportunidades para você ensinar valores, ensinar ferramentas a seus filhos, ensinar estratégias. Conflito entre irmãos é uma grande oportunidade de você ensinar eles a lidar com conflitos para a vida. Então, o que eu digo para eles é, resolva. Ah, porque fulana pegou não sei o quê, porque... resolva. Então, eu aprendi a lidar com isso não lidando. Se eu tiver que me interferir, vai ser como mediadora. O que está acontecendo? Fala você, como é que a gente resolve? E a gente resolve. Existem regras maiores, são regras que a gente trabalha. Vamos voltar um pouquinho naquela reunião que você falou que tem na reunião de família. Tá. Como é que os meninos, eles passam a semana já pensando em levar? Ah, não, olha, isso aqui eu vou discutir no domingo. As meninas. Como é que é? Os meninos, eles estão mais ali porque eles têm que estar ali. Eles participam, eles gostam de ouvir, eles dão opinião, mas as minhas são mais participativas. Elas estão ali, elas questionam, elas trazem queixas dos irmãos normalmente, porque os irmãos são mais velhos, né? Então elas estão sempre dizendo que eles implicam, que eles fazem isso, que eles pegam as coisas delas sem pedir. Então elas trazem essas questões, assim. Eu digo que nós mulheres somos um pouco mais barulhentas. E tem consenso no fim da história? É um outro momento, além de dar voz, de que eles criem as soluções dele. Eu faço muito, a pergunta que eu faço muito para eles é como é que a gente resolve isso? E eu preciso que eles tragam as soluções. Esse é o grande equívoco da gente, como pai, como mãe, achar que a gente precisa dar todas as soluções. Você coloca as crianças para pensarem. Eles O precisam. que elas podem fazer? Porque na vida não é assim. Quando eles forem adolescentes, quando eles estiverem na frente de um conflito, na frente de decidir vou usar a droga ou não, vou beber ou não, vou fazer ou não, eles precisam pensar e decidir. Se eles tiverem que recorrer a mim para resolver, não vai acontecer. Então eles precisam pensar. E esse é meu trabalho como mãe, fazer com que eles pensem, com que eles comecem a entender quais são as estratégias, quais são os riscos das decisões. A pequenininha de 4 anos também participa, Ela né? participa, mas ela fica rodando ali, né? Ela está entendendo o que está acontecendo, mas não participa, reclama bastante, porque quando ela escuta as irmãs reclamando, ela traz as queixas dela também, porque fulano é muito chato, porque fulano isso, mas está ali, entende o que está acontecendo. Aos 4 anos eles começam a poder participar dessa reunião, mas antes ela só passeava. No fim dá tudo certo. Dá né? tudo certo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa aqui com a Juliana, a mãe de 7. A gente vai falar no próximo bloco do trabalho, a vida profissional da Juliana. Depois do intervalo. A gente está de volta com Impressões. Hoje a nossa convidada é a Juliana Mendes Caiado, mãe de 7, educadora parental, e a gente vai falar agora dessa parte profissional. Só que antes, fica aquela curiosidade. A gente no primeiro bloco falou muito dos meninos, mas não falou da Juliana, antes de ir para o profissional, da Juliana pessoal. Como é que você cuida de você? Você tem tempo para ir para uma academia? A sua vida pessoal. Juliana. A Juliana pessoal, ela é prioridade. Ela vem antes da mãe. E os meus filhos entendem isso. Então, quando eu tenho um momento comigo, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso olhar para mim, eles sabem disso. A gente não consegue ser boa mãe se a gente não está bem com a gente. Porque na hora que eles surtam, na hora que uma coisa não dá certo, quando a pequena dá uma birra, quando o mais velho te questiona, se você não está bem com você, você não dá conta de responder aquilo, você surta junto.
Então, é questão de saúde mental mesmo e eu estar bem comigo. E, por exemplo, fazer exercício, uma caminhada que seja de manhã, 30, 20 minutos, não vivo em academia, mas eu sempre estou fazendo exercício, cuidar da minha alimentação é prioridade para mim. E aí, com a rede de apoio que você tem, você consegue se desdobrar? Eu deixo todos os dias eles na escola, né? E aí eu já volto, já faço uma caminhada, eu faço um exercício aqui mesmo, eu vou caminhar na rua, e aí eu continuo o meu dia. Eu faço atendimentos, eu faço reuniões, né? Cuido do projeto Mãe de Sete, que virou hoje um grande projeto, né? E que tem outros projetos embaixo dele. Pego eles na escola, de tarde eu tô priorizo estar em casa. Né? Tem aquela hora do dever com as crianças? Tem. Eles têm muitas atividades extra? Não tem. Escola? Não gosto. Não gosto de você encher a agenda da criança. Né? Eles fizeram inglês, eles têm o esporte na escola. Então, às vezes, eles emendam o almoço, o Luiz faz parkour, as minhas nadavam na escola, mas não é uma coisa que eles têm um monte de atividades, eu não gosto. E aí, então, você tem a sua vida pessoal e depois você acabou falando do projeto Mãe de Sete, a Juliana, que era engenheira. Hoje a gente não apresenta mais a Juliana como engenheira, mas sim como Mãe de Sete. As pessoas nem sabem que eu sou engenheira. Aí tem canal no YouTube, tem uma página no Instagram, tem uma conta lá que você alimenta e agora você está trabalhando com isso. É isso. Como é que é essa rotina e que trabalho é esse que você faz lá? Na verdade, eu sempre compartilhei a minha vida e a minha experiência, a minha rotina pelas redes sociais. Eu percebi que isso gerava muita curiosidade e eu ajudava muitas famílias com essa história, né? Mas como você fez, como você desfraudou, como você desmamou, como é que você lida com o dever de casa? Elas começaram a trazer essas questões. Eu palestrava muito desde 2015, quando eu mudei para o Mãe de Sete, né? Eu falava muito sobre a minha vida. O que eu fazia? Só que as perguntas começaram a ficar muito profundas e as questões muito grandes. E uma coisa interessante é que 18% do meu público tem até 24 anos. Eu tenho um público de jovem, adolescente muito grande no meu Instagram. Não é só de mães. E eles vêm muito a mim do tipo, o que eu faço? Como é que eu consigo falar para minha mãe que eu beijei na boca? Como é que eu consigo falar para minha mãe que eu já tive minha primeira relação? Ela não me escuta. A minha amiga está se cortando, o que eu faço? Eles vêm muito a mim buscar isso. Então, eu entendi que eu tinha muita responsabilidade naquilo que eu estava falando. A gente não brinca de rede social. Mas eu sei que você vai falar, a gente vai falar dessas suas especializações, mas como foi migrada? Como é que foi essa ideia? Eu não vou mais ser engenheira, eu agora vou trabalhar minha vida. Aconteceu muito natural. Né? Eu era engenheira e aí quando eu me separei do pai dos 5, eu estou no meu terceiro casamento, então quando eu me separei, eu tinha 11 anos de casada e separei. Nesse momento eu olhei para meus filhos e falei, olha, eu preciso me reapoderar desse papel de mãe. Porque você já tinha postagens no Instagram? Eu já postava um pouco da minha rotina, mas era uma coisa muito leve. Era muito, né, uma coisa que eu tinha feito, uma opinião que eu dava e tudo. Quando eu me separei, o que eu percebi? Que eu tinha rede de apoio, como eu te falava, que muitos dos valores da minha casa eram da minha mãe e da minha tia. Mas a minha avó faz assim, mas a minha tia deixa. E nessa separação eu comecei a perceber que eu estava trabalhando muito fora e eu precisava olhar para dentro. Né? Então eu fui migrando, eu comecei a trabalhar um turno só na engenharia, ficando à tarde com as crianças, depois eu migrei para mãe em tempo integral e entendi que o Instagram, as redes sociais seriam uma oportunidade de trabalho. E começaram a te dar um bom retorno? Já começaram as marcas começaram a me buscar, porque como eu tinha credibilidade e visibilidade, era o que as marcas precisavam naquela época. Então eu comecei a trabalhar com publicidade das marcas, com palestras nos lugares, e aí isso foi crescendo. E aí começaram essas perguntas de adolescentes, de mãe, e a Juliana foi fazer o quê para responder com mais autoridade? Eu fui olhar para mim, né? Como eu falei, eu acho que a maternidade é essa coisa do olhar para dentro, então eu fiz o curso de coach, né? Então eu sou coach pelo IBC. Depois eu fui fazer uma certificação em disciplina positiva. Na verdade eu fiz primeiro a de Portugal, que é facilitadora em parentalidade consciente, né? Que é essa coisa, o que é parentalidade? É ensinar os pais a educarem seus filhos. Na verdade, a gente olha para a dinâmica familiar, olha para aquela estrutura, olha para a fase de cada filho e analisando aquela estrutura toda, a gente chama os pais que nos buscam, né, na verdade, e fala assim, olha, isso aqui tem que ser feito assim, usa essa ferramenta, acho que é melhor assim. A gente não invade a área da psicologia, a gente encaminha para a psicologia, na realidade, porque às vezes o problema não é na criança que está no psicólogo, é nos pais, e na relação que ele tem, né, com seus filhos. Então a gente entra muito aí. Então eu fiz em Portugal essa de parentalidade consciente, fiz com uma portuguesa também, mas aqui no Brasil de parentalidade positiva, e fiz a disciplina positiva, que são 3 certificações internacionais em parentalidade e consciência. E aí, parentalidade. Tudo isso a Juliana já tinha experiência da Mãe de Sete, adquiriu tudo isso. Antes da gente cair aí, que eu quero saber o que o seu público mais tem interesse de saber mesmo. Você começou com Mãe de Sete e tem os 7 filhos e tem ali uma certa exposição das crianças. Qual é a medida que você dá
para essa exposição? Como é que você lida? Como é que você pensa, agora eu tenho que diminuir? E até mesmo se as crianças reclamam de alguma coisa. Como foi tudo muito conversado, como é tudo muito conversado com eles, isso foi exposto. Eles entendem que existe um propósito por trás de cada postagem, de cada foto colocada. E eu tenho muito cuidado em cada foto que coloco, não expor nada que vá denegrir a vida deles. Porque mesmo que eles autorizem hoje, isso é uma autorização de hoje, está ali para sempre. Né? Então, a minha filha de 8 anos fala, não, mamãe, pode postar o que vai ser essa filha de 16 anos olhando aquela foto já falou lá no atrás. começo da entrevista, a Juliana mudou, as crianças mudaram, os tempos Tudo mudam, muda. Né? Então, eu tomo cuidado para que aquilo que seja postado de um jeito que aquilo nunca vai denegrir a imagem deles. Então, eu já vi, por exemplo, mães postando filhos de calcinha, filhos de cueca, filhos chorando, filhos... Então, são cuidados que eu tenho que lá na frente isso vai ser um problema. E eu não quero desse jeito. Então, é feito com muito cuidado, sabendo que a gente está preservando a imagem deles. Tanto é que as histórias de vidas deles não estão ali. O que está ali, talvez, alguma coisa que aconteceu com um deles e eu conto como é que se resolveu, com todo cuidado, às vezes, de dizer, não dizer quem foi, não dizer onde foi, né? A não ser que seja uma coisa muito tranquila. E agora essa Juliana, educadora parental, que está dando palestras, que está escrevendo em revista, que está dando aí cada vez mais conselhos aprofundados para esses pais, Sim. O que ela tem recebido de demanda? Qual é hoje, se a gente, dentro do seu público, se a gente fosse dizer, qual é o principal problema que as pessoas têm quando se trata de parentalidade? As mães estão muito frustradas porque não sabem como lidar. Elas estão vendo onde essa geração está chegando, o nível de suicídio de adolescentes, de crianças de 12, 13 anos, já em nível de suicídio, de automutilação aos 10 anos de idade. Isso, é claro, está sendo enxergado. As mães não sabem o que fazer. Né? E eu digo, a gente precisa hoje sim estudar para ser pai e para ser mãe. A gente precisa saber o que fazer. Né? Há um gap muito grande de gestão emocional, como eu falei, eles não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com limites, não sabem lidar com essa quantidade de informações que tem, com as redes sociais, com essa falta de permissão de sofrer, né? Porque a gente sofria, eles não podem, as redes sociais não permitem isso. Então, como preparar meus filhos para crescerem nesse mundo de hoje, né? E ter inteligência emocional para lidar com tudo que está vindo. Você consegue responder essa própria pergunta que você fez de uma forma resumida? Eu sei que tem muita coisa para falar. Eu acho que assim, com o relacionamento, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar mais presente, precisa estar menos nas telas, precisa se relacionar, precisa ouvir. A gente precisa ensiná-los a pensar e ouvir as dores. O problema é que a gente ouve menorizando, ouve julgando, ouve criticando e achando que precisa dar uma resposta. Às vezes a gente só precisa ouvir. Estar mais presente, estar mais disponível. Estar presente, precisa estar presente para diminuir a expectativa. Uma criança de 3 anos, ela precisa agir como uma criança de 3 anos, não como se ela tivesse 10. A gente precisa diminuir a expectativa, a gente precisa se aproximar deles para ouvir que eles têm, cada um tem um perfil diferente, como eu tenho 7 aqui em casa. Né? É relacionamento, maternidade, paternidade é relacionamento, a gente não tem mais relacionamento. A gente tem expectativa, exigência, cobrança e uma dificuldade muito grande de ensinar a gestão emocional. A gente está falando aí de maternidade, tem dores e delícias de ser mãe, né? Sim. Eu te pergunto agora, quais são as dores e quais são as delícias de ser mãe e de ser mãe de 7? Eu acho que a maior dor de ser mãe de 7 é não poder atendê-la a todos, do jeito que eu acho que se fosse só um eu conseguiria atender, né? Essa é uma dor real, essa é a realidade da minha vida e da deles. Né? Eu acho que a grande delícia de ser mãe é você ver em cada atitude deles, é recompensador, você vê os valores sendo aplicados, você vê a inteligência emocional sendo aplicada, né? Você conseguir se relacionar, né? E ver que você tem vínculo com o filho seu, isso é recompensador. Né? Você vê que, porque é um trabalho que vai sendo feito, e você vê o resultado daquilo, é perfeito? Não, nem eu sou, não posso exigir isso deles, mas até eles olharem para eles e dizerem, mãe, não estou legal, não estou bem, isso é importante também. E você é daquelas que incentiva a maternidade? Tem gente que chega com dúvida? Sou. Eu acho que a mulher pode ter o direito e deve ter o direito de escolher não ser mãe. Não acho que ser mãe é a única fonte de felicidade de uma mulher, de jeito nenhum. Conheço muitas mulheres que são felizes, que estão realizadas e que optaram por não ser mãe. Porque a maternidade é uma escolha que traz muita responsabilidade. Se você não está pronta para isso, que você não faça. Né? Mas eu super incentivo. Eu acho que é aquilo que eu te falei, a maternidade ela vem para te amadurecer, para te resgatar, para ensinar coisas que você precisa trabalhar. E a gente começou essa entrevista falando que você é mãe de 7, uma família grande, uma coisa super rara nos dias de hoje. E o que você diria para as pessoas que não sabem o que é ter uma família tão grande assim?
Eu acho que a família numerosa, ela tem a vantagem de ensinar muito, assim, sabe? É isso que eu falei, eles entendem que são perfis diferentes, eles trabalham como um time, a gente é muito unido, assim, sabe? Então, eu acho que a família numerosa, ela traz, claro que tem a parte financeira, claro que tem a grande demanda emocional, o tempo, né? Mas o time, sabe? Essa coisa da gente ser muitos e que a gente consegue dividir muita coisa, eu acho que é maravilhoso. Essa parte financeira você consegue lidar? É uma grande gestão. Forma, da né? mesmo jeito que a gente faz reunião de família para tratar questões emocionais, questões práticas do dia a dia. É tão caro ter filho hoje, né? A escola é caro, plano de saúde é caro. Porque eu acho que isso é a grande curiosidade de quem vê, mas ela tem 7, como é que ela se vira nisso? É tudo caro trabalhando. É muito trabalho, né? Os pais trabalham e ajudam, mas é uma grande consciência do não excesso. A gente precisa... Você sabe por quê? Porque às vezes a gente... Tem uma educação financeira em casa? Tem. Então, assim, o que acontece? A gente trabalha muito com essa questão de que a gente é provedor, o pai até está conversando ontem com meu marido, porque ele foi fazer uma live com um outro psicólogo para falar sobre a paternidade de uma família numerosa. Eu falei, a gente precisa dizer para o homem que não é porque ele é o provedor, no caso da família, como alguns são, mulheres são também, que a gente não pode contar, olha, não tá bom. Tá apertado, dividir, né? A gente precisa dividir isso com as crianças, para que elas são ótimas colaboradoras quando elas entendem que elas fazem parte do processo. O problema é que às vezes elas nem sabem. Tem que ensinar, isso é para a vida delas, lógico, né? É isso. Agora, para a gente encerrar, aquela pergunta assim, você é mãe de 7, parou a fábrica, Juliana? Parou. Parei, não. A Bia, ela veio mesmo porque eu casei novamente, né? E o Kleber não tinha filhos, então veio para realizar muito essa vontade dele, mas eu já era até ligada, fiz tratamento para ter a Bia. Não, que fechou a fábrica. Tá, agora vai ser mãe de 7 para sempre agora, não aumenta mais não. Olha, agradeço aqui imensamente a Juliana por estar conosco, contar essa história, dividir com a gente. Obrigada. E sucesso. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Obrigada por nos receber. Obrigada, gente.